Boa noite, o programa Entre Linhas hoje vai falar sobre um tema importantíssimo, proteção, cuidado com os animais, e a gente traz dois profissionais para falar sobre esse assunto na noite de hoje. Muito bem, como já disse na abertura, nós estamos recebendo hoje duas pessoas aqui para falar sobre proteção aos animais. Enfim, de uma forma geral, esse tema, né? Os trabalhos que são feitos em canil, enfim, associações de proteção aos animais também fazem um trabalho importante, que a gente vai falar sobre isso também, e a gente vai trazer aqui duas pessoas, a Ana Rita da Silva Zambuja, presidente da ONG APAMA, que é a Associação de Proteção aos Animais, e também o César Schauenberg, que é veterinário da Secretaria do Meio Ambiente de Estrela e também lida com esta área na Secretaria. A gente cumprimenta vocês, primeiramente, obrigado por virem aqui, boa noite. Vou começar falando com a Ana Rita da Silva Zambuja, que lida com isso diretamente, faz parte, preside na associação, a APAMA, que fica aqui em Lajeado. Queria que falasse um pouquinho então sobre o que a APAMA faz, em primeiro lugar, para a gente conhecer o que significa a APAMA, porque eu falei Associação de Proteção aos Animais. Sim. Fala certinho o que significa, mas o trabalho de vocês de uma forma geral. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, muito obrigada pelo convite. Então, a APAMA, ela é uma ONG. A APAMA significa amando, protegendo e ajudando muitos animais. Agora, em 2019, nós vamos completar já 5 anos de trabalho, né? Nesse período de quase 5 anos, nós reabilitamos e retiramos da rua ou de maus tratos mais de 3.000 animais que foram, né, esterilizados, castrados e doados, né? E o trabalho, assim, é bastante difícil, né? Porque o nosso trabalho é totalmente voluntário. Todas as pessoas que se envolvem em todos os projetos, enfim, que a gente tenta melhorar o trabalho, melhorar as condições para os animais, é bastante complicado em virtude de ser totalmente voluntário e depender da ajuda das pessoas, né? E cada vez mais, assim, os animais, hoje em dia, a questão animal, ela já se olha com um olhar diferenciado do que era antigamente, né? Tanto que a gente vê hoje na mídia situações como aconteceu agora há pouco tempo aqui, né, em São Paulo, teve uma repercussão muito grande, e isso para a causa animal é muito importante, porque o maus tratos, ele acontece todo o tempo, e acontece muitas vezes dentro das casas com seus tutores, né? E não somente na rua, né? E às vezes há uma grande confusão das pessoas, né? A gente sempre procura esclarecer, principalmente com turmas de alunos que visitam a sede da APAMA e fazem trabalhos relacionados à causa animal, que maus tratos muitas vezes não é somente bater num animal, né? Maus tratos significa também tu não dar uma alimentação adequada, não dar água, manter o animal preso sem movimentação, né, numa corrente curta, ou até privar ele do contato com os humanos. Então, isso também é maus tratos, né? E eu acredito, assim, tem mudado muito essa questão de conscientização das pessoas pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, próprios universitários que visitam a sede da APAMA. Eles já pensam de uma forma diferente, eles já têm uma consciência diferente do quanto que é importante cuidar e dar valor para um animalzinho, porque ele tem sentimentos, ele sente, né? Tem diversos vídeos, enfim, que passam na internet, que o animal, quando ele é abandonado, ele fica vários dias no local aguardando, esperando, né, que o seu tutor venha buscar, que aquilo foi um engano, né? E isso é muito triste. E no nosso caso, assim, a gente já teve vários recolhimentos, resgates de animais em situações extremamente precárias, né? Até eu quero contar a história do Will, que em 5 anos de trabalho foi o caso mais emocionante que eu tive, porque eu recolhi ele de noite dentro de um prédio que não tinha iluminação, ele estava inacabado, e o Will era um cachorro grande, preto, de porte grande, e ele tinha todo o lado da cabeça já comido, né? E eu me recordo, assim, eu fico toda arrepiada e emocionada de falar do Will, porque eu me pergunto, né, quantas pessoas viram ele antes ferido e machucado e ninguém fez nada, ninguém
ninguém tomou iniciativa, porque não é somente uma responsabilidade, digamos, de uma associação, de uma ONG ou de um centro de zoonoses, mas é uma responsabilidade de todos, né? Por que não se comover com um animal, uma pessoa, né, que precise da tua ajuda, né? Que isso possa se tornar cada vez mais forte nas pessoas, se importar um pouquinho com o que está fora de si, ver uma situação e tomar uma iniciativa. Não precisa ser um órgão competente ou, né, ou no caso, um produtor independente, uma associação, mas qualquer um pode ajudar um animal, né, pode ter uma iniciativa para que isso um caso não se torne tão grave assim como foi no caso desse cachorro que a gente recolheu, né? Então, também a questão das pessoas não quererem se envolver, né? Agora começa um período bastante complicado na questão animal, por 2 motivos, né? Um que é verão, e com certeza, né, o animal precisa muito de água fresca, de fim de sombra, de um local adequado para ele ficar, e é um período de muito calor e isso vem muitas denúncias em virtude disso, né? Animais presos em corrente, não tem água, as pessoas ficam o dia inteiro fora, né? E outro motivo também é que nesse período começam as férias, né? Infelizmente, muitas pessoas resolvem deixar o seu animalzinho de estimação, né, no asfalto, largar em algum local, né? Então, assim, é um período bastante complicado, né? E que, normalmente, quando tem denúncia, assim, as pessoas não querem se envolver, né? E isso é muito ruim, porque, infelizmente, a lei ela é muito branda com a questão animal, ainda, mas justamente porque as pessoas não se colocam, não se pronunciam, elas não querem. Ah, eu vejo meu vizinho maltratando, eu vi meu vizinho batendo, mas eu não quero testemunhar porque eu não quero incomodação, eu não quero me envolver, né? Só que se isso não acontecer, não existe nenhum crime que tu possa comprovar se não tiver alguém que tenha provas ou alguém que vá de testemunha. Então se torna bastante complicado essas situações de seguir em frente ou enfim, ou delas serem vistas realmente pela justiça como a gente gostaria que fossem vistas, né? Porque o animal, ele tem direitos, né? Ele consta em lei, mas é bastante complicado de ter essa cobrança. E justamente por esse motivo, pelo fato então das pessoas não quererem serem testemunhas, não quererem se envolver, né? Então eu ressalto da importância das pessoas não somente ver uma situação, mas também, não, eu vou, se precisar testemunhar, eu vou testemunhar sim, né? Porque isso tudo pode estar mudando esse quadro judicial em relação aos animais, né? Porque antigamente os animais, eles normalmente ficavam no fundo da casa, numa corrente, né? Ganhando água e comida. Hoje, os animais fazem parte da maior parte das famílias. Muitos dormem na cama, vivem dentro de casa. Então mudou bastante isso, assim, e é um grande desejo, acredito que não só meu, mas todas as pessoas que se envolvem com a questão animal, ou que amam e que protegem os animais, né, que realmente a lei se faça valer, e que as pessoas, né, se importem realmente e queiram estar realmente defendendo essa causa, né. Muito bem. Importante conhecer a ONG, como ela trabalha. Aliás, eu já vou começar fazendo uma correção. Não é associação, é ONG, é organização Isso. não governamental. É diferente. Existem associações também, né? Mas Sim. no caso da PAMA é uma ONG que faz este trabalho. Eu vou também cumprimentar o César aqui, que gentilmente nos atende. César, boa noite, obrigado por nos atender. Queria que falasse um pouco também do trabalho então de vocês em Estrela, lá na minha cidade, né? Sim. E como é que é isso dentro de uma prefeitura, né? Dentro de um município, né? Vocês têm um canil lá, como é que vocês trabalham com isso? Como é que uma secretaria de meio ambiente trabalha com essa questão animal? Também recebe denúncias? É diferente, por exemplo, de uma ONG? Enfim, como é que dá para avaliar? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim, a nossa situação é um pouco diferente de uma ONG, né? A gente está representando um município. Tá? Então a gente recebe muitas denúncias, ela explanou todos os pontos realmente que acontecem hoje, que agora é a época do sol, inverno é o frio, né? Corrente curta, falta d'água, falta de alimentação, esses animais não são privados da liberdade. O que ela botou realmente são as reclamações do nosso dia a dia.
né? Foi muito bem explanado também a falta de colaboração de quem denuncia, se botar como testemunha do que está observando, né? Então a gente tem uma certa dificuldade muitas vezes de levar um processo adiante, que essa pessoa seja condenada pelo crime que está cometendo, justamente por falta de testemunhas, né? A gente tem lá principalmente quando o animal, as pessoas surram o animal, né? Então tu chega lá, tu não vê muitas vezes a lesão aparente, mas tu sabe que aquele animal está acuado, tá, mas não tem como linkar aquela situação daquele animal com o ente que causou esse crime, né? Então, se alguém não testemunhar, a gente não tem como abrir um processo e levar isso adiante para a promotoria. Ali, basicamente, o trabalho na prefeitura em cima dessas denúncias de maus tratos. A gente tem o canil municipal, que a gente recolhe os animais mais vulneráveis, né? A gente procura manter todo animal que é recolhido por nós, a gente se responsabiliza por esses animais. Então a gente procura manter sempre num limite para que esses animais não comecem a entrar em estresse. A gente tem um espaço limitado, então a gente não pode estar simplesmente buscando esses animais que as pessoas acham que não querem mais, né? Assim, é um brinquedo, enjoei do brinquedo, não quero mais, levo para a prefeitura, não, vocês recolhem. Isso não pode acontecer dessa forma, né? As pessoas têm que se responsabilizar. Quando tu pega um filhotinho, tu sabe que tu tem compromisso aí por vários anos, 10, 12, 15 anos, que é um compromisso, né? Não é assim, enjoei, não quero mais. Não é mais tão bonitinho. Não é mais tão bonitinho, cresceu, está roendo as coisas, o cocô aumentou de volume, antes era um cocôzinho pequeno, agora um cocô grande, não gostei, entendeu? É um compromisso, as pessoas têm que pensar muito antes de pegar um animal, se consideram, realmente eu quero ter, tenho condições de ter, me comprometo com esse animal durante muito tempo, vou cuidar de filhote, adulto, idoso, ele já começa a ter outras necessidades, ele tem que continuar sendo bem tratado, né? E as denúncias é bem o que ela falou, né? Assim, corrente curta, agora o sol muda de posição, as pessoas não olham para o seu animal, sabe quando a posição do sol no inverno era uma, agora no verão é outra, e simplesmente não usou 15, 20 minutos do seu dia para mudar a casinha de local, para proteger esse animal na sombra, né? Perfeito. Agora a maioria das reclamações é sol, corrente curta, isso é recorrente, né? E são coisas muito simples de serem resolvidas. Ninguém quer luxo para os animais, né? A gente quer que sejam bem tratados, que vivam em condições adequadas, né? Mas nem isso muitas vezes a gente consegue. A gente tem que brigar, voltar várias vezes na casa. Muitas vezes tem que pedir apoio policial para que a gente consiga alguma ação mais efetiva, porque senão a gente não tem sucesso. Muito bem. Importante saber destas situações, esse início aqui explicando como é o trabalho de cada um. A gente vai ao intervalo, já terminou o primeiro bloco, né, rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta aprofundando e falando sobre o trabalho com os animais, proteção aos animais, o cuidado, enfim, e também de como essas duas organizações trabalham, cada uma em seu lugar, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre isso. De volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também o canal 15 da Brasrede, de Arroio do Meio, e também você nos acompanha pela internet no portal da TV Univates, lá em univates.br/TV, ou nas páginas, né? No Facebook tem página da TV Univates, no YouTube também você encontra o programa depois à disposição para assistir. Estamos recebendo a Ana Rita da Silva Zambuja, para quem está chegando agora, é presidente da ONG APAMA, e também o César Schauenberg, ele que é veterinário da Secretaria do Meio Ambiente de Estrela, e eles falam então sobre proteção aos animais, sobre os trabalhos, como eles trabalham com isso em suas organizações. A gente falava, né, um pouco da diferença, né, do que é uma ONG, do que também é uma prefeitura trabalhar com isso, e também a questão das denúncias, né, vocês destacaram que acontecem situações parecidas muitas vezes, os cuidados dos donos também. Uma coisa que a gente acabou abordando há pouco tempo atrás, até a Ana Rita tocou no assunto, teve toda uma situação que ficou muito famosa no Brasil, né, de um animalzinho que teria sido agredido dentro de um estabelecimento, né, de uma loja, de um supermercado, e isso, claro, que gerou uma comoção nacional, né, isso criou muita repercussão, né, até exatamente como é que foi isso, até vocês têm informações sobre isso, e se isso é recorrente, se isso é comum acontecer, se muitas vezes, eu lembro de um tempo atrás, claro que era outro animal, era uma outra situação, era um zoológico, eu lembro que isso também ficou muito famoso,
que eu acho que era um gorila, um macaco, alguma coisa assim, uma criança acabou atravessando, enfim, indo muito próxima, o animal acabou se aproximando da criança, ele não fazia nada, ele até era bem dócil, mas não se sabia o risco que ele se oferecia e no final das contas era um tiro no animal e ele morreu. Se resolveu da forma bem bruta, né? Isso também gerou uma polêmica, houve quem defendesse, mas tinha um ser humano em risco, o outro defendeu que não, mas não precisava ter feito dessa forma, enfim. Como vocês lidam, a opinião de vocês sobre esse tipo de situação de agressão, desses casos que acabam tomando assim uma repercussão muito grande? Ana Rita, se quiser falar também. Sim, com certeza essa situação comoveu, né, o Brasil todo e, enfim, houve uma grande mobilização de muitas pessoas, associações, protetores, pessoas, né, comuns, enfim. E esse é um caso que veio à tona, que foi para a mídia, que foi divulgado, né? Como eu citei anteriormente, existem muitos casos de maus tratos ou situações até parecidas com essas que acabam não chegando na mídia. Mas isso com certeza contribui para fortalecer a nossa questão, né? Quem luta pela causa, porque realmente isso é uma situação que comove demais. É muito triste um animal ser morto, né, a paulada, sendo que ele estava ali tentando, né, conseguir o alimento. Já tinha tido carinho de uma funcionária, né, que parece que ia adotar o animalzinho, né. Então, assim, as pessoas não precisam usar brutalidade, eu acredito, né. Não somente com animais, mas eu me refiro também até em relação a seres humanos, porque isso acontece. Eu acho que assim, o bem ele tem que estar dentro da gente para qualquer ser vivo, independente se é animal ou se é gente. E que isso, sabe, possa cada vez mais, assim, que o amor possa fazer parte do coração das pessoas e que elas possam ver um ser semelhante, um animal, enfim, um vegetal, seja o que for, e respeitar. Ninguém precisa amar os animais, né? Mas respeitar. E assim a gente já vivenciou situações bastante críticas também, né, em relação a animais. A gente faz um trabalho bastante forte ali no bairro Santo Antônio e a gente já retirou animal enforcado, né, que estava com a marca, já estava com a língua de fora, não tinha morrido ainda. Claro que não é uma situação que a gente gravou, que divulgou na mídia, que, né, enfim, mas enfim, muitas situações acontecem, né? E bem pertinho da gente aqui, não só essa. O que isso, eu acredito assim que o que de positivo pode vir dessa situação muito triste é que realmente a lei comece a ver essas situações, né? Eu acho que cada vez mais que esse tipo de situação vir à tona e gerar mobilização, gerar movimentação e quem sabe uma punição, mesmo que branda, né? Que esse quadro todo possa se alterar, porque creio que quando não há punição, quando uma pessoa possa fazer algo e nada vai acontecer para ela, parece que se torna muito fácil fazer, né? Eu espero sinceramente que esse caso, né, tenha sido marcante, não somente nessa questão que mobilizou, mas que realmente a justiça faça alguma coisa realmente para quem se envolveu nesse caso, né? E que a gente tenha algo, né, positivo para a questão animal, questão de maus tratos e, enfim, coisas que não precisam existir, né? Como o César falou, às vezes não é tão complicado, é simples, né? Ter o cuidado com o animal, não maltratar, enfim, né? Dar uma condição boa de vida para o seu animal, deixar na sombra, trocar água, são coisas simples, mas que dentro da nossa situação a gente sabe que acontece muito, né? Acontece muito e os animais, coitadinhos, que são indefesos, dependem da gente, né? Sofrem demais com isso aí. Que coisa, né? César, também se quiser falar sobre isso, porque foi uma situação, pode-se dizer talvez atípica, mas talvez nem tanto. Foi atípica pelo lugar que foi, pelo lugar grande de comércio, talvez, né? Dentro de um mercado, de uma loja, assim, mas realmente entristeceu, né? Especialmente da forma que foi, forma brutal e cruel que foi isso, né? Infelizmente não é tão raro esse tipo de coisa acontecer. A gente talvez convive pelo com local, isso, pela dimensão que deu, a gente tem
convive com isso com mais frequência que gostaria, né? As pessoas têm uma certa intolerância, elas não podem ver um animal circulando pela rua ou defecando no lugar. Tira da minha vista. Se eu não enxergo mais, parece que a gente, não, eu não quero ver esse animal caminhando na rua, tira, leva para um canil, desaparece com esse animal. A gente recebe muita ligação nesse sentido. Eu vi um cachorro aqui, não gostei, está caminhando na praça. Muitas vezes os animais fogem ou estão circulando, né? São animais que vivem já mais na periferia, vêm circular e as pessoas começam a ligar, retire esse animal da rua. Como se fosse muito simples, cada vez que a gente recolhe o animal, a gente assume uma responsabilidade. Então, a gente levar esse animal para o canil tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo, tem que ter realmente um motivo muito forte para isso, né? Porque não é tão simples, o animal vai para o canil, vocês vão doar. A gente sabe que não é tão fácil a gente estar botando esses animais para adoção, né? São muitos animais. As ONGs, nós temos uma ONG também que tem muito atuante em Estrela, também está com seus espaços tomados, e a gente não tem tantas pessoas querendo adotar animais assim. Talvez são animais já adultos, são animais com mais idade, não é difícil de encontrar dono para isso. As pessoas não toleram mais ver animais circulando por aí. E muitas vezes tem dono, né? Muitas vezes tem dono, tem. O proprietário existe, né? Mas as pessoas, como varrer uma sujeira para debaixo do tapete? Tira da vista da sociedade que o problema está resolvido. E não é assim, né? Não é quando a gente tira o animal da rua, o problema não está resolvido. O problema está com nós. A gente está assumindo agora um compromisso, né? Mas o problema existe. A gente tem que arrumar alimentação para esse animal, a gente tem que cuidar da saúde dele, né? Então, o problema persiste. Só que agora a gente assumiu a responsabilidade de estar cuidando, né? Não é tão simples assim, eles ligam achando que a gente sempre tem dezenas de pessoas esperando para adotar um animalzinho, não é assim. Nós temos centenas de cães procurando donos, né, e não se encontra dono para todos eles. Quantos hoje em Estrela no canil, mais ou menos? Em torno de 70, um pouco mais de 70 tem hoje. Muito 72 ou 73. Bastante Não está comigo agora que eu tirei lá, que eu dou. Puxei mais para Adotou? perto. Não, puxei, tá ali na secretaria. Ele andou se machucando, então ele cuidado mais então não estava lá no canil, né? Bem, tá. Tudo bem. Isso acontece também, é um problema que a gente tem, né? O acúmulo, a gente está levando muitos animais, a gente não sabe muitas vezes, quando a gente recolhe animal, a índole desse animal, se ele foi sociabilizado, se ele pode ir para um canil com outros cães, muitas vezes eles não se acertam. Muitas vezes tu tem que testar, existe uma amizade entre eles, né? Tu pode botar uma casinha do lado da outra, tu já muda de posição, já tem uma confusão. Então não é simplesmente pegar o animal, botar lá numa corrente, num canil e tá resolvido o problema. Não é assim. Eu já ouvi falar de ONGs assim, que as pessoas sabem que lá lidam com animais, ou uma associação, eu sei que teve uma Estrela lá, acho que é a EPA, Sim, né? A EPA continua atuando. O pessoal simplesmente pegava e atirava animais na casa, no pátio. Pegar um gato lá e atirar lá pra dentro. Assim, de uma forma totalmente brutal. Quero me livrar disso, eu atiro lá porque ela lida, ela gosta disso. Né? Essa pessoa que cuida. Sim. Acontece isso com vocês também? Acontece com comum frequência. acontecer? Acontece com as ONGs, acontece na prefeitura. As pessoas chegam ao balcão da prefeitura, vem trazer esse animal. Não, eu não tenho condições de pegar, não tem espaço. Não, tu é obrigado a pegar. Não, senhora, esse cachorro é da senhora, não posso pegar. Não, então vou largar na rua. Sabe, tipo de ameaça. Não, tu pegou esse animalzinho, tu tem que cuidar dele, é responsável. Tu quer arrumar um outro proprietário? Tu vai ter que te mexer, vai ter que procurar a vizinhança, o conhecido. É tua responsabilidade achar um novo lar para esse animal. A gente segue desse ponto, chegou o nosso tempo de intervalo, daqui a pouco a gente segue falando sobre esse abandono, né, que a gente está abordando agora dos animais, que realmente é muito ruim. Intervalo, já voltamos. De volta ao programa Entre Linhas, aqui na TV Univates, falando então sobre proteção aos animais, e a gente está trazendo aqui a Ana Rita da Silva Zambuja e também o César Schauenberg, que vão falar sobre isso. Bom, a gente seguia falando, né, dessa coisa do abandono, né, e infelizmente isso é muito comum, né, o César já falou, né, as pessoas simplesmente se livrarem dos animais, e isso é muito brutal, né? A gente vê, e ainda se tem essa ideia, bom, então quem goste disso, se cuide, que nem vocês falaram. Muitas pessoas tratam isso como um brinquedo, né? Ou seja, elas usam um tempo e depois acham que simplesmente podem jogar fora, e
instituições, essas organizações, elas têm a obrigação de receber. Isso acontece com vocês também, Ana? Exato, acontece. A questão que tu comentou antes das pessoas simplesmente virem até nós, né, e tipo quererem largar o cachorro lá, a gente teve alguns casos assim de animais que foram jogados dentro da sede, né? E isso é um grande problema, como o César mesmo falou. Assim como os humanos, um tem afinidade com um e com o outro, a gente não se pega, né, um com o outro, mas enfim. Mas o animal, se tu colocar um animal que não é da matilha junto com os outros, ele pode ser morto, né? É bem provável e possível que isso aconteça. Até porque o animal vai entrar acuado, né? Não conhece, enfim. E a gente já teve casos, né, que aconteceu de animais que foram jogados. Simplesmente a pessoa chegou lá, não tem ninguém aqui, como se a gente fosse 24 horas, né? E tivesse que estar à disposição 24 horas, né? E jogaram lá dentro, né? Então, isso é bem complicado. E a questão também das pessoas que já têm o seu animalzinho, que é dela, não é um animal que foi encontrado na rua. E ela chega até a gente e, tu tem que aceitar, porque eu tô me mudando, e é amanhã, né? Poxa, né? Então, assim, a gente procura trabalhar bastante a adoção responsável, né? A PAMA tem um resultado maravilhoso em questão de adoções, nós temos um grande número de adoções, né? O que dificulta o nosso trabalho é realmente a questão financeira, porque todos os animais, quando eles entram, se estão debilitados, eles são reabilitados, vermifugados, vacinados e castrados, esterilizados antes de serem adotados. Então, até que o animal está pronto para adoção, liberado para adoção, com todos os cuidados e, enfim, que ele precisa, isso se torna um custo muito grande. Mas nós temos um grande número de adoções sempre, cada mês, né? Então, as pessoas acham que realmente, né, o animal é um brinquedinho, que não tem sentimento, que não... adotam um filhotinho que é bonitinho, porque o filho quer, muitas vezes, não pensem, né, todas as possibilidades antes de adotar. Se eu for viajar, eu vou ter como levar ele, eu vou ter alguém que vai cuidar desse animalzinho, né? Eu tenho espaço suficiente na minha residência para ter esse animal. Eu moro num apartamento, mas eu fico o dia todo em casa, fico uma parte do dia, o bichinho vai ficar o dia todo lá preso. Então, eu estou adotando por quê? Para mim, pensando só em mim, no meu egoísmo, né? Tenho condições de dar uma vida boa para esse animalzinho. Então, isso são todas questões que têm que serem levantadas. Às vezes, assim, quando eu converso, a gente faz tipo uma entrevista com o adotante, pode parecer ou dar a impressão que eu não quero doar o animal, mas não é isso. Eu quero doar esse animal, eu quero que ele tenha uma vida melhor do que a que ele está tendo conosco lá, e eu não quero que ele seja novamente abandonado, numa segunda chance que ele está tendo de ser amado, enfim, e fazer parte de uma família, que ele seja abandonado ou que daqui a um pouco essa família não queira mais ele, né? Então, assim, as perguntas são bem chatinhas, assim, para realmente a pessoa, se ela está em dúvida, é melhor que ela não adote, embora para nós é importante a adoção, mas é importante a adoção responsável, porque realmente esse animal vai para lá, se ele for um animal que, enfim, pule, fuja, resolva, né, escalar, que essa pessoa vai buscar alternativas para estar adaptando esse animal e que não por esse motivo queira devolver ele. Isso é super importante, né? Porque vocês teriam todo o interesse de que ele fosse entregue, mas vocês também sabem que lá na frente ele pode voltar ou ser simplesmente abandonado. Exatamente. Então, isso não é a nossa intenção, não vocês, é. né? A gente já teve até a situação assim que um menino saiu chorando da sede, porque eles foram lá para adotar, o pai e o filho, e eles tiveram 2 cães, os 2 cães, um foi atropelado, o outro foi envenenado, e tipo, nós não vamos doar dessa forma, porque imagina, a pessoa não tem condição para ter um animal, se aconteceu 2 vezes isso, claro que uma eventualidade pode acontecer, né, não estou dizendo que não vá, né, que seja impossível, pode acontecer, mas assim, nessas situações a gente não vai doar, não vai doar. Porque imagina todo o cuidado, tu retira o animal da rua, tem todo um custo, né, uma reabilitação. Muitas vezes, alguns não deixam nem tu chegar perto. Tu leva 1, 2 meses para poder ganhar a confiança desse animal, faz uma reabilitação até psicológica, digamos, no animal, para ele poder interagir com os outros e com os humanos.
e daqui a pouco tu vai doar ele vai, né, para um local onde a probabilidade dele vir a ser atropelado ou morto por envenenamento aconteça, né? Então a gente procura ter bastante cuidado na questão da adoção para que realmente ela seja responsável. E a pessoa também tem que saber que um animal ele pode gerar um custo que não está previsto no orçamento, né? Um animal pode ter daqui a pouco um problema e vai gastar 1.000, 2.000. Tu tem que saber, a pessoa que vai adotar tem que saber que ela pode ter que gastar, né? E outros custos que já são, digamos, os normais para manter um animal, vacinação, vermífugo, né? Se ele é peludo tem que fazer banho e tosa, né? Não dá para lavar sempre em casa porque não vai secar, vai ter fungos, né? Então, toda essa questão a gente procura esclarecer bem antes da adoção, para que a pessoa tenha o máximo de certeza possível e saiba todas as responsabilidades que ela vai ter com esse animalzinho e que é por muito tempo. Se for um filhote, como o César falou, isso pode durar, ele vai ter 15, 16, 17, 18 anos de vida. Então, é uma grande responsabilidade adotar um animalzinho. Queria pedir uma outra coisa para vocês. Há quem diga, né, que talvez pessoas, enfim, que talvez não tenham tanta informação, mas dizem o seguinte, que animal é animal, pessoa é pessoa, né? Bicho é bicho, gente é gente. Tem gente que fala muito essa frase. E aí muitos fazem uma comparação que eu acho que eu acho que é descabida até na minha opinião, que falam assim, mas as pessoas pegam, elas matam para comer, em algumas situações abatem animais, então seria uma hipocrisia a gente se preocupar em cuidar de animais se quando a gente precisa a gente pega e mata sem pensar no sofrimento deles. O que vocês acham desse tipo de pensamento? Queria que vocês opinassem, porque tem gente que diz isso, tem gente que pensa assim. Eu queria que vocês falassem sobre isso. E claro que na minha opinião, já vou me posicionar aqui, que claro que uma coisa seria uma necessidade que a gente tem, outra coisa é tu maltratar um animal, sendo que tu não precisa fazer isso, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha. Mas eu queria a opinião de vocês que lidam com isso no dia a dia. César, se quiser comentar. Se já ouviu alguma frase como essa ou parecida com isso, e o que tu tens a dizer sobre isso? Que nem tu falasse assim, gente é gente, bicho é bicho. E eu concordo com isso. Só que isso não dá o direito das pessoas maltratarem os animais. Assim como nós, seres humanos, temos as nossas necessidades, um animal tem as suas necessidades específicas de sua raça, né? Da sua espécie. Um cavalo tem suas necessidades, que a gente tem que respeitar essas necessidades de espaço, de alimentação. Um cão tem suas necessidades, ele é um bicho. E tem que ser respeitadas as necessidades de cada espécie. Uma ave tem suas necessidades. E assim como a ave, as necessidades dela têm que ser respeitadas. Não é porque é um animal que a gente vai pensar, é simplesmente um animal. Não, é um ser vivo que sente dor, tem suas necessidades, e essas necessidades têm que ser respeitadas de acordo com as suas espécies. Então, realmente, somos seres humanos, existem os cães, existem os cavalos, existe diferença entre as espécies e todas têm que ser respeitadas, né? Então, eu acho isso quem se expressa dessa maneira, eu acho que não está sendo muito feliz nessa colocação. Importante, até porque, infelizmente, tem pessoas que pensam assim, né? Ana, também, se quiser comentar sobre isso, vocês já ouviram coisa parecida? Assim? Houve até, inclusive, nesse caso, né? Eu assisti vários vídeos, enfim, houve bastante questionamento em relação a isso também, né? Se fosse uma vaca que tivesse sido, né? Tipo, no caso, o animal que é morto para abate, coisa e tal, né? Então, acaba entrando numa área, assim, mais complicada, né? Porque tem os vegetarianos, tem os veganos, né? Sim. Então, vai proteger os animais, mas protege o quê? Até houve, né, comentários, protege gato e cachorro, né? E os outros animais podem ser mortos, podem ser cruelmente, né, abatidos, e qual é a né? resposta para isso? Porque, de fato, são animais também que são mortos, mas são situações diferentes. O que dá para falar para quem questiona dessa forma? É que isso vai bem com o ponto de vista, né? Porque quem é vegano vai defender, com certeza, né, a questão de proteção aos animais. A minha opinião é que, assim, vários animais têm sentimentos, não somente os cães, né? E os gatos, enfim, né? Eu até me deparei agora, um tempinho atrás, com uma vaquinha, assim, e eu tô louca pra comprar ela, porque ela era muito carinhosa, muito diferente, muito... E eu pensei, eu não quero que ela morra, eu não quero que ela seja abatida, né? Porque ela é uma vaquinha de
que o pessoal compra para matar mesmo, né? Para Sim. vender a carne, coisa e tal, né? E eu fiquei muito emocionada com essa vaquinha, porque eu fui lá conhecer ela e ela deitou no meu ombro, ela deitou no meu braço, né? Então, assim, isso é uma coisa bastante polêmica, né? Sim. Porque justamente entra na questão de vegetarianos, veganos, né? Mas com certeza o respeito, ele tem que existir. Cada um faz suas escolhas, né? Eu acho que elas têm que serem respeitadas também, né? Quem é vegetariano, quem é vegano, enfim, tudo tem que haver o respeito, né? E as opiniões acabam, né, divergindo em torno disso, porque a gente ficaria, né, conversando muito tempo aqui, a gente não ia conseguir chegar a um consenso. É bem porque... profundo, né? É que existe um Exatamente. ponto aí que, desculpe te interromper, mas que é a crueldade, né? Eu acho que são certas atitudes que o ser humano toma, que se refere principalmente àquele animalzinho que foi morto, aquele cachorro que foi morto. O ser humano se torna muito cruel, né? E um sofrimento completamente desnecessário, Ok. né? Aquilo começa a se estender não tem porquê isso. Eu vejo de maneira distinta uma coisa da outra. Muito bem, importante ter esse posicionamento. A gente pode seguir falando disso, mas antes do intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco. De volta ao programa Entre Linhas, último bloco, a gente falando sobre proteção aos animais, com a Ana Rita da Silva Zambuja e com o César Schauenberg. Bem, a gente falava aqui ainda sobre esta questão aí, que é polêmica, claro, de algumas pessoas que acham, né, mas os outros animais são mortos, aí também há uma diferenciação, como o César já falou. Não sei se a Ana Rita queria concluir antes no outro bloco ainda sobre este tema, né? Mas é um tema delicado, a gente sabe, né? E aí a gente iria aprofundar bastante, né, Ana? Eu ia comentar que se eu fosse 50% bicho, né, eu ia me sentir um pouquinho gente, né? Porque o animal, ele tem um amor incondicional pelas pessoas, pelos seus tutores, enfim. Ele perdoa, ele não guarda mágoas e rancor como o ser humano. Ele não olha a questão financeira de ninguém, se é rico, se é pobre, se tá bonito ou tá feio, tá com a roupa chique ou não, tênis de marca ou não, né? Tudo isso o animal não importa para ele. E isso a gente deveria de tomar como exemplo, né? E ser um pouquinho assim também, né? Se importar com o que as pessoas têm dentro delas, com o que tu dá de bom e com o que tu recebe de bom do outro. Olhar para a parte boa da vida e das coisas que acontecem, né? Isso, assim, é um recado que eu gosto sempre de passar, porque eu acho que a tecnologia, ela está muito avançada, né? Ela é importante para um monte de coisa, mas que as pessoas não vivam somente com o seu celular, sem olhar muitas vezes para quem está do seu lado, né? E isso acontece com bastante frequência, às vezes as pessoas se comunicam pelo celular dentro da própria casa. Tu passa na calçada pelas pessoas, elas se fecham e não te olham no rosto, não te dão um bom dia, uma boa tarde, né? E que a gente não olhe tanto para isso, né? Eu acho que isso a gente precisa olhar de verdade e ver, enxergar as pessoas e a situação também, não só isso, mas em relação aos animais também, né? Ver um animalzinho que está ali abandonado, não fazer nada, não buscar uma ajuda, não poder fazer nada. Às vezes a gente tem pessoas que ligam, mas eu não posso pegar, eu não posso esperar, eu não posso tirar uma foto, eu não posso nada, né? E a gente acaba sempre ficando muito sobrecarregado com essas tarefas, porque a gente não consegue resolver todas as situações que chegam até nós, né? Que são muitas e muitas mesmo. Bem importante isso. Eu aqui como leigo, talvez seja uma pergunta que talvez mais pessoas tenham dúvida. Quais os tipos de animais que as organizações de vocês abrangem? Porque muitos pensam assim, é gato e cachorro, né? A gente falou antes em aves também, tem gente que tem como estimação também passarinho, aves, enfim, de diversos tipos. Tem uma variedade assim, tem um limite, tem uma divisão, uma seleção que existe? Isso é um animal de estimação, isso não? Ou com isso vocês trabalham ou não? Como é que isso funciona? Tem como numerar ou como selecionar? Nós trabalhamos na sede nós temos em torno de 200 cães para mais na sede. Felinos nós não conseguimos ter porque, enfim,
pelo espaço, não tem como Perfeito. manter gatos, né, e cães no mesmo local. Mas a gente também ajuda, faz esterilização, faz castração e ajuda também a questão de felinos. Esse ano a gente resgatou uma égua que acabou, era Esperança o nome dela, ela acabou vindo a óbito, né? Mas a questão de pássaros, ela já não entra na nossa área, porque daí, né, precisa ter licenças especiais e local especial, tudo. Então, no nosso caso, é comum as pessoas ligarem, apareceu aqui tal pássaro, o que que eu faço? Então, a gente já passa os contatos daí que a pessoa possa estar buscando, né, para ver como ela deve proceder em relação a esses animais. Se fosse possível, com certeza eu ia querer ter um espaço imenso e estar abrigando Sim. e ajudando esses outros tipos de animais, mas realmente no nosso caso não tem como. É importante achar isso claro para quem assiste, para daqui a pouco saber exatamente qual a limitação de cada, né, lugar com que cada um trabalha. César, como é que é lá em Estrela? Nós ali, a gente trabalha tanto com animais domésticos como silvestres, né? A nossa atuação com silvestres, aves, até a gente já teve alguns macacos, de gambá, ouriço, esses animais esse trabalho da prefeitura é em conjunto com a Patran. Eles são o órgão responsável. A gente presta assessorias para ele nos tratamentos desses animais e daí ele é encaminhado para onde legalmente eles devem, que muitas vezes é a SEMA, o IBAMA, né? E, na verdade, maus tratos é em qualquer ser vivo, né? A gente pode ter um gambá sendo maltratado. É um animal tão comum que acomoda nas casas, o pessoal agora, muitas vezes, com frutas, os animais vêm buscar alimentação e abrigo, as pessoas resolvem bater nesses animais, são animais silvestres e são protegidos por lei também. Então não é só para o gato, cachorro, vale para todos os animais, né? Nenhum animal deveria ser maltratado, isso vale para todos. Uma galinha não deve ser maltratada, a gente não deve... Né? A gente tem que ter respeito por todos os seres vivos, independente da espécie. Né? Importante deixar isso claro. Eu queria ainda pedir para vocês têm, aliás, se quiseres mostrar, tem um calendário, né? A PAMA Sim. tem. Vamos aproveitar esse último bloco e falar sobre isso. Então, todo o trabalho que a PAMA faz, ele é mantido somente pela ajuda das pessoas ou por ações que a PAMA venha fazer, né? O calendário já é a 5ª edição do calendário, né? 2019. Esse ano a gente fez um trabalho um pouco diferenciado, que a gente fez um concurso onde pessoas que teriam, né, cães ou gatos adotados não somente com a PAMA, faziam a inscrição e entravam, né, para fazer um concurso, enfim, para sortear os animais que estariam no calendário 2019. Então a pessoa enviava uma historinha e contava, né, como foi a adoção e o que essa adoção interferiu na família e na vida. Então foi muito emocionante, assim, o pessoal acompanhou muito porque a adoção sempre ela é emocionante, ainda mais, né, para as famílias que realmente adotam um animalzinho que começa a fazer parte da família, né, que é parte da família, que não é só um cachorrinho ou um gatinho que está ali no canto. Então foi bem bacana, a gente está vendendo o calendário, a gente vende a R$10 o calendário, tem vários pontos aqui em Lajeado, Estrela também, a Gráfica Cometa, a Bergamasque, a Top da Moda ali ao lado do Sicredi, tem a Guarapucara Sandri, Campestre, são locais que as pessoas podem estar indo lá e tá adquirindo o calendário para presentear a família, amigos, enfim, né? E também tá ajudando esse trabalho a realizar, continuar acontecendo, né? Que é de salvar vidas. E a gente precisa muito da ajuda da população, né? Não somente na venda de calendários, mas enfim, a gente tem também o contribuinte mensal, a pessoa pode estar doando mensalmente um valor dentro do orçamento dela, recebe um boleto por e-mail. Né? Tem várias formas de ajudar. Se a pessoa também quiser doar ração, pode doar material de limpeza. Né? Fizemos a arrecadação de tampinhas, latinhas também que são vendidas e revertidas para a PAMA. Né? E também nós estamos habilitados na Nota Fiscal Gaúcha. Então já recebemos 2 valores que foram repassados. A pessoa entra lá, se cadastra na Nota Fiscal Gaúcha, indica a PAMA na parte de proteção animal como entidade a ser beneficiada, né? Isso já pontua para a PAMA e quando comprar pede o CPF na nota também, que isso tudo vai acumulando pontos e esses valores são repassados de 3 em 3 meses para a PAMA. Então assim, tem várias formas de ajudar, né? Se a pessoa também quiser ser um voluntário, ela pode estar indo até a sede.
Nós abrimos sábado o dia todo, né? Pode estar indo lá e ajudar nas tarefas também, banho, enfim. Né? Tem várias coisas para fazer lá na sede, né? E a gente está aberto, né, a qualquer sugestão também que as pessoas queiram fazer. O pessoal faz muita movimentação, arrecada ração no aniversário, né? As escolas fazem trabalho, arrecadam ração, tampinhas, enfim, arrecadam valores, né? Então tem várias formas de estar ajudando o nosso trabalho, que é maravilhoso, né? Divino, digamos assim, que ele consiga, né? Que a gente consiga sempre continuar salvando vidas e proporcionando uma vida melhor para os animaizinhos. Tudo bem. César, alguma informação a mais que nós tenhamos esquecido de perguntar também? Secretaria do Meio Ambiente lá bem no centro de Estrela, né? Quem quiser informações pode procurar vocês, né? Então, se não, eu só gostaria de falar agora no final que a gente está chegando na época de Natal, né? Tem muitas crianças que pedem um animalzinho de presente. Eu sempre disse, presente para a criança é cachorrinho de pelúcia. Se vai pegar um cachorrinho, é para toda a família. Toda a família tem que se envolver, tem que cuidar desse animal, não é simplesmente dar um cachorrinho, um filhotinho para uma criança de 8, 7, 8 anos e achar que essa criança vai ter condições de suprir todas as necessidades desse animal. O pai tem que estar envolvido, a mãe tem que estar envolvida na criação desse animal, né? E que realmente é um presente muito bacana para uma criança, muda a maneira que a criança enxerga o mundo, né? Se torna mais responsável, mas que isso não é algo que vai ser depois esquecido como um outro brinquedo dentro de uma caixa ou no fundo do terreno. Não, isso é uma responsabilidade por muito tempo. Então que as pessoas pensem bem quando querem adotar um animal, né? Principalmente agora, né, que acontece, né? As pessoas vêm nos perguntar qual é o melhor animalzinho para me dar para o meu filho, né? É uma responsabilidade de toda a família, não é só de uma criança. Não passa essa responsabilidade para uma criança. Essa criança vai se tornar um adolescente, muitas vezes vai morar fora de casa e os pais resolvem, agora não quero mais o cachorrinho. Isso não pode acontecer. Então que as pessoas agora pensem bem na responsabilidade que estão tomando, né? Tá certo. Pessoal, muito obrigado por virem. Obrigado por esclarecerem tantas informações. Tomara aí que o trabalho de vocês continue, né? E parabéns por isso e tenham uma boa semana. Obrigada. Obrigado. Tá certo. Boa Tá aí o noite. César e a Ana falando com a gente, então, sobre proteção aos animais aqui no Entre Linhas. Foi um papo bacana, acho que trouxe bastante informação e a gente te convida para seguir assistindo Entre Linhas no próximo programa e agradecemos aí a sintonia. Aliás, o próximo programa que será em 2019, né? É o último ao vivo, né? O último inédito deste ano e em 2019 nós estaremos retornando com mais assuntos, mais temas aqui no Entre Linhas, tá certo? Um grande abraço e até mais.